Spoiler! Nessa série de livros aqui, todas as mocinhas viram grandes duquesas. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu vou falar pra vocês sobre uma das minhas séries favoritas da Tessa Dare, que é a minha escritora favorita de romances de época. E a série, no caso, é Garotas Encontram Duques. Essa série vai contar a história de 4 amigas que se conhecem ali no primeiro livro. Na verdade, 3 delas já se conheciam, aí chega a 4ª ali pra fechar o grupinho. E basicamente cada livro vai contar a história de uma dessas amigas, uma dessas garotas. E foi uma grande descoberta, assim, pra mim, esse livro. Não foi um dos primeiros que eu li da Tessa, mas foi uma das séries que eu mais gostei de acompanhar. Bom, então vamos começar pelo início. Vamos começar com Um Casamento Conveniente, o primeiro livro da série onde todas se encontram e todas são amigas. Mas não é sobre isso o livro, é sobre o nosso casal principal. Imagine o seguinte: tem um duque e ele foi gravemente ferido durante a guerra. E essas feridas deixaram marcas em metade do seu corpo. Então, muitas pessoas da sociedade o veem como um monstro por conta disso, e ele decidiu que vai seguir o papel que foi designado a ele. Só que um duque precisa de um herdeiro. E ele tá meio que desesperado atrás de uma noiva, já que a ex-noiva dele meio que deu pra trás. Aí, um certo dia, bate na porta dele uma moça vestida de noiva. É assim que começa a história desse livro. O Ash, ele é um duque que sofreu bastante por conta da guerra e dessas marcas que foram deixadas nele, tanto externas quanto internas. E ele só tá seguindo a vida dele, sendo que ele acha que as pessoas esperam que ele seja, até que a Emma bate na porta dele, indo cobrar o vestido que ela tinha feito para a noiva dele. E ele tem a brilhante ideia de pedir essa moça, que é só uma costureira, em casamento. Acontece que a Emma tava precisando muito dessa ajuda, então ela meio que não vê muitas opções a não ser aceitar virar uma duquesa. Ela sabe que vai ser difícil porque ela não é da nobreza, ou não era pra ser, e ela tá só acreditando que é isso, que ela vai ser reclusa mesmo, ninguém vai querer falar com nenhum dos dois, e tá tudo certo. O porém a Emma nunca viu o Ash da forma como a sociedade vê, como um monstro. Na verdade, desde o começo ela já tava, nossa, que homem bonito! E eles fazem um acordo ali de ser um casamento só de conveniência mesmo, e que não vai ter sentimentos nem nada, e a gente sabe que não é assim que funciona. Enfim, as primeiras pessoas que convidam a Emma pra um chá ali, né, depois que ela se casa, são as novas amigas dela, a Penelope, a Nicola e a Alexandra, que são as mocinhas dos próximos livros. Nenhuma delas é muito convencional pra sociedade, inclusive a Penelope tem uma casa repleta de animais que ela pega ali pra cuidar quando eles estão feridos. E elas meio que criam essa amizade exatamente por não serem o que a sociedade espera que elas sejam. E é muito bacana ver isso, e é uma amizade muito bonita que se forma entre elas. É bem bacana. Mas, como eu disse, essa não é o cerne do livro, tô fugindo aqui da questão. O cerne aqui é a dinâmica perfeita entre a Emma e o Ash. Eles se casam sem ter sentimentos algum, além de uma leve atração ali, desde o primeiro contato, desde o primeiro momento. Mas, né, o Ash é um cara bem turrão, bem fechado, e ele precisa ser desafiado, né? Ele se sente um pouco mais vivo quando isso acontece. E a Emma, ela ama desafiar ele, ela não gosta nem um pouco quando ele dá ordens e tudo mais. Então cria-se uma dinâmica muito legal dele tentando ser o machão e o homem da casa, e ela, tipo, rindo na cara dele, porque, né? E é engraçado porque, como ex-costureira, ela tá acostumada a fazer coisas que uma duquesa jamais faria. Então, ela não deixa os seus hábitos de lado só porque ela se tornou alguém da nobreza.
o que eu faria no lugar dela, inclusive, mas pra ela não, então tudo certo. E ela meio que segue sendo ela mesma, só com um título diferente, que dá a ela um poder gigantesco. Enfim, essa história é muito bonita, ela tem uma construção muito legal, e eu gosto muito do Ash e da Emma, então fica aí a indicação pra vocês. É o primeiro livro da série. Se vocês gostarem desse, vão gostar dos outros. Agora, um amor conveniente segue a história da Alexandra. Na verdade, a Alex, ela encontra o Chase, que vai vir a ser seu cônjuge, no primeiro livro. Ela tromba com ele numa livraria, enquanto ela e as amigas estão fazendo compras, e ela fica meio que paralisada, porque ela acha ele o homem mais lindo que ela já viu. E ela fica pensando nele por meses. Eu acho que se passam uns 6 meses dela só pensando nele e sem saber o nome, sem saber quem ele era e tudo mais. Até que um dia ela encontra ele. O Chase é um duque que não queria o seu papel. E ele tem uma responsabilidade gigantesca nas mãos: cuidar de 2 menininhas órfãs. Acontece que, como a maioria dos mocinhos de romance de época, ele tem um passado, e por conta desse passado ele não quer se apegar a ninguém. Então ele não quer se apegar às meninas, ele faz o possível pra se manter longe delas, o que geralmente não funciona, porque elas tentam bastante. Ele tá preparado pra mandar elas pro internato em algum momento, só que nesse instante na vida dele, ele precisa de uma governanta pra cuidar dessas meninas. Só que elas são extremamente caóticas e apocalípticas. E qualquer pessoa que ele já contratou sai meio que correndo da casa dele. Até que um dia, a Alex bate na porta dele. Acontece que a Alex não é uma governanta. Ela meio que cuida dos relógios das casas, no caso, pra acertar eles de acordo com o relógio mesmo. Tipo, cronometrar certinho o horário. Eu também não entendi muito bem a profissão dela. Acontece que quando ela entra, o Chase já começa a fazer uma super entrevista sobre como é ser governanta, e ela fica super confusa, só que a mente dela não tá processando muito bem o que tá acontecendo, porque ela fica tipo, meu Deus, é o cara da livraria. Num primeiro momento ela não aceita o papel, até porque ela não era governanta, só que acontecimentos que acontecem logo em seguida fazem ela voltar e aceitar a proposta do Chase. Então ela meio que se muda pra casa dele pra cuidar das crianças. Esse é um trope até que bem comum, né? Ter um homem que precisa de ajuda com as crianças e chega a mulher milagrosa na vida dele. Mas esse é um pouco melhor do que os outros livros que eu li dessa mesma temática, incluindo aquele que existe na série de Bridgerton. Isso porque, geralmente, o homem em questão, ele parece não se importar com as crianças, antes dessa mulher chegar na vida dele, e porque ele parece completamente perdido e sem saber o que fazer e tudo mais. Só que com o Chase é um pouco diferente. Ele se importa desde o começo. O problema é que ele quer não se importar muito porque ele não quer se apegar por conta aí desse passado dele que tem seus motivos. Tem seus motivos. É bem triste a parte do passado dele. Inclusive gera ali algumas lágrimas, pelo menos pra mim. Então, ele tem toda essa questão, só que ele sempre se importou com elas. Ele só não queria chegar perto, tanto pra não magoar elas, quanto pra não magoar ele. E a Alex, ela chega ali pra ser não uma mulher que vai só mostrar todos os caminhos do amor e não sei o que. Ela chega pra dar um tapão na cara dele de realidade. Tipo, cara, elas são sua responsabilidade. Você tem que cuidar delas. E eu acho isso muito legal. É uma diferenciação que vale muito a pena, porque geralmente é tipo, ela vai ensinar a ele sobre o amor, e a partir disso ele vai começar a gostar dessas crianças e se importar mais. Sabe? Não é tão legal assim nos outros quanto é nesse. E além disso tudo, tem o amor da Alex por astronomia, que eu acho incrível, eu simplesmente amo essa parte da personagem. Então, e tem essa dinâmica entre eles, né? Ela é a governanta, era pra ser a empregada, mas ele não trata ela assim, ela também não se deixa tratar muito assim de vez em quando.
E cria essa dinâmica dela tá o tempo todo meio que jogando na cara dele o que ele precisa. Que ele precisa acordar, ele precisa viver a vida de uma maneira que não seja a que ele vivia antes, né? Totalmente libertino nas festas e ruas e tudo mais. Enfim, eu gostei muito desse livro também. Muito mais do que eu achei que eu teria gostado por conta desse trope. Mas foi uma boa surpresa, eu gostei bastante. E me levou a querer ler os próximos livros da série. Então, fica aí a recomendação de novo. O terceiro livro da série é Uma Aposta Irresistível e eu ainda não tenho ele aqui em casa. Esse livro ele vai seguir a história da Penny, que é a moça que tem a casa cheia de animaizinhos que ela pega pra cuidar. A Penny, que é a Penelope, ela é super ingênua e muito boazinha e muito alegre e muito assim. Ela é vegana, né? Ela tem um amor muito grande pelos bichinhos. E ela cria suas próprias receitas veganas que ela apresenta pra todo mundo. E ninguém gosta, literalmente ninguém gosta. Mas todo mundo finge que gosta porque ninguém tem coragem de magoar a Penelope. E pra ela sobrou o pior canalha de todos, é óbvio, né? Se tem uma mocinha mais ingênua na história, o pior canalha é pra ela. E o Gabriel, nesse caso, na verdade não é um duque. Então o spoiler que eu dei no começo do vídeo tá errado. É que o sobrenome dele é Duque. Olha essa coisa. Eu não tinha reparado muito nisso até agora. Mas enfim, ele é apenas uma pessoa muito rica, que se muda pro lado da casa dela. E ele enriqueceu de uma forma assim, um tanto problemática? Não sei se é problemática. Bom, ele meio que enriqueceu falindo outras famílias. Mas não só isso, ele também enriquece comprando propriedades, deixando elas valorizarem e vendendo em seguida. E é o caso da casa que ele compra ao lado da casa da Penelope. E ele faz isso porque ele compra essa casa exatamente porque a Penelope mora do lado dela. Porque ela é uma lady da alta sociedade que ele acredita, né, que tem muita influência e que vai chamar muita atenção e vai valorizar muito a casa. Acontece que ela está prestes a ser despejada entre aspas, da casa. No caso, não é ser despejada, mas a família dela tá prestes a meio que obrigar ela a voltar a morar com o irmão, porque ela ainda não casou. Então, a família dela meio que dá uma listinha de coisas pra ela fazer pra, né, não levarem ela de lá. E quando o Gabriel descobre isso, ele meio que se propõe a ajudar ela, porque ele não quer que ela saia de lá, senão o imóvel que ele acabou de comprar não vai valorizar. Inclusive, uma dessas coisas é se livrar de todos os animais. Eu acho isso muito triste. Enfim, é óbvio que enquanto o Gabriel ajuda a Penélope, eles vão se aproximando e vão se apaixonando. Então, né, romance de época é uma coisa bem óbvia. Você sabe o que vai acontecer, só que você gosta de ver como acontece. Eu sempre acho bastante legal quando a gente tem isso da mocinha mais ingênua com o canalha mais canalha. E nesse livro acontece muito bem também. A Pen, ela é uma personagem que tem um passado meio obscuro, sombrio, não sei. É triste. O passado dela é triste. E o do Gabriel também é, de certa forma. E eles encontram ali no outro uma fortaleza pra enfrentarem sozinhos, né? Tipo, é uma fortaleza, mas eles enfrentam por eles mesmos seus traumas e tudo mais. Então, é um romance muito bonito. É um romance que eu gostei muito de acompanhar. E que me fez querer muito ler o próximo, que ainda não saiu do Brasil. O próximo livro, o quarto e último da série, pelo menos eu acho que é o último da série, é o livro da Nicola, que talvez seja adaptado o título para A Aposta da Noiva. Eu não tenho certeza ainda, porque, como eu disse, não veio pro Brasil ainda, não tem uma data específica pra vir. Eu acho que a Tessa meio que acabou de lançar ele, então eu não faço ideia de como tá isso, mas eu tô muito ansiosa pra ler, porque a Nicola é uma das personagens que eu mais gosto. Ela é uma inventora
Então ela tem um quê de cientista também, que eu acho muito bacana. E eu quero muito saber a história dela, porque tem resquícios ali em uma aposta irresistível. Então dá um gostinho de quero mais. Enfim, eu tô contando sobre essa série porque é uma das minhas queridinhas da Tessa. E eu acho que pra quem gosta de romance de época, vale super a pena conhecer essas histórias. Me conta aqui nos comentários um romance de época que você adora. E não se esquece de se inscrever e deixar um like porque ajuda muito no canal.